Nós louvamos, Senhor, o Teu nome. Ó Deus, a Tua graça nos é suficiente, a gente só precisa, Pai, da graça. Todas as coisas acontecem, Pai, sem que a gente precise fazer qualquer esforço, ó Deus, qualquer tipo, Pai, ó Deus, de esforço proveniente do braço humano, porque quando nos submetemos à Tua vontade, cremos, Senhor, de que é o Senhor quem cuida de tudo, de que é o Senhor que administra todas as coisas. Nós não precisamos, Pai, lutar contra absolutamente nada, apenas confiar no Senhor. E eu creio, Pai, em nome de Jesus, que essa noite, que esse tempo, Deus, de culto da virada, é para que a gente possa se alinhar à Tua vontade, para que a gente possa, Senhor, entender qual é o fluxo profético que o Senhor estabelece sobre nós nesse tempo, para que a gente viva, Pai, rigorosamente, literalmente a vontade do Senhor, estejamos à sombra do Altíssimo de fato, e não estejamos vivendo a nossa vontade, ó Deus, segundo os nossos próprios critérios, muitos deles falhos, Pai, e distantes de Ti. Nós queremos, Senhor, viver intensamente em Tua presença e desfrutar, Senhor, das maravilhas que o Senhor tem para nós e de que estão, Pai, representadas em Ti, porque o Senhor é maravilhoso. Obrigado, Senhor, por esse tempo, obrigado, Pai, por esse culto da virada, obrigado, Pai, pelas pessoas que estão conosco, ó Deus, por estarmos, Senhor, ó Pai, de mãos dadas nessa noite, Senhor, de virada de ano, em que testemunhamos, Deus, um tempo especial em que o Senhor, Pai, vai conduzir os nossos passos mais uma vez e vai nos direcionar segundo a Tua vontade, e isso nos é suficiente, meu Senhor, para a glória do Teu nome. Você pode dizer amém por isso? Amém. Eu quero falar uma coisa para os irmãos, vocês vão entender. Deus trouxe ao meu coração, a pastora me situa novamente em relação à data. Lembra aquela questão da data? Quando é que foi a data da confraternização dos diáconos? Foi dia 13. Eu estou tomando isso como referência, porque os diáconos vão se lembrar, a gente estava na confraternização dos diáconos no dia 13, e eu dizia para eles, não falei para eles o que era, mas disse para eles assim: orem por essa mensagem, por essa palavra, porque no dia de ontem Deus me trouxe a palavra e me trouxe o versículo. Deus me trouxe a palavra para 2026, para a comunidade profética Árvore da Vida. A palavra de alinhamento, a palavra direcionada para a comunidade profética Árvore da Vida. Que Deus fala com as igrejas. A igreja é uma igreja só, obviamente. Nós estamos falando do corpo de Cristo. Mas o Senhor, Ele trata com comunidades de formas diferentes, porque os contextos são diferentes. A história é diferente, as realidades são diferentes. E o Senhor, ao longo desse tempo, desde o dia 12 para cá, o Senhor veio confirmando exatamente aquilo que o meu coração já havia recebido, desde o dia 12, o que seria a mensagem para compartilhar com os irmãos. E vocês vão entender até o término dessa mensagem, vocês vão entender qual é a palavra de alinhamento que Deus tem para nós em 2026. Vocês devem ter percebido que nesse vídeo de retrospectiva, nós abrimos o vídeo falando daquilo que Deus nos trouxe para 2025, que foi o ano da sabedoria, para nós o ano da sabedoria. Isso nos levou a gente entender porque que Deus estava nos trazendo um tema voltado para a maturidade, quando nós completamos recentemente 7 anos de existência como comunidade profética Árvore da Vida. A gente entendeu que essa caminhada de sabedoria nos levaria a uma percepção do que é maturidade de fato. O Senhor está nos trazendo uma palavra e um alinhamento para 2026, que obviamente entra na lógica de Deus, muitas vezes foge da nossa lógica, a gente quer criar uma lógica, mas importa que a gente entenda a lógica de Deus. O que Ele faz é bom, é perfeito e é agradável, e eu tenho certeza que ninguém duvida do cuidado de Deus para com a sua vida. Alguém duvida que Deus cuida de você? Alguém tem dúvida? Acredito que não. Deus cuida de nós. Então, ao longo desse tempo, eu fui maturando, eu fui entendendo, eu fui compreendendo o que é que Deus queria tratar conosco em relação a essa palavra de alinhamento. E fui buscar algumas passagens bíblicas, alguns textos, para que me convencessem realmente da importância de algo que a gente fala com muita frequência na igreja: relacionamento. A nossa vida com Deus precisa ser pautada em relacionamento. A gente não pode apenas vestir uma indumentária cristã, a gente não pode ter adereços cristãos, a gente não pode ter somente cara de crente, jeito de crente, se a gente não tiver uma postura de crente, um formato de crente que realmente possa ser condizente com aquilo que a gente declara, que a gente prega.
Então, buscando algumas passagens em relação a algo voltado a relacionamento, eu fui entender, por exemplo, por que em Gênesis capítulo 4, versículo 10, não é ainda a mensagem, o texto que eu quero compartilhar com os irmãos, que a gente vai abrir logo mais, mas é para a gente entender por que em Gênesis 4, 10, a Bíblia fala que Deus, ele ouviu o clamor do sangue de Abel. Você se lembra que Caim matou Abel e o sangue de Abel foi um clamor para Deus. E eu comecei a perceber o quanto isso era expressivo para Deus, quanto isso era especial, a ponto de Deus contemplar o sangue de alguém que já havia morrido. E aquilo para Deus era como uma expressão, era um berro, era um grito, era um gemido. Por essa razão, a Bíblia diz que Deus, ouvindo o clamor do sangue de Abel, ele confronta Caim. Isso fala de relacionamento. Isso diz respeito a relacionamento. Em Gênesis capítulo 6, versículo 9, e no capítulo 7, versículo 1, você vai observar que havia um clamor implícito na postura de Noé. Noé, em seu tempo, ele foi rechaçado, ele sofreu deboche, ele sofreu todo tipo do que a gente entenderia hoje como uma espécie de bullying ou coisa semelhante, porque ele estava ouvindo a voz de Deus e construindo um barco no meio de um deserto, onde sequer havia possibilidade de cair uma gota de chuva, uma gota de água. Mas por obediência e fé, no meio da corrupção, Noé, ele teve o seu clamor ouvido. A ação dele, por isso eu me refiro a um clamor implícito, a atitude dele de fé, de obediência a Deus, fez com que na hora do dilúvio Deus o livrasse e livrasse também a sua família. Foi o clamor proveniente do relacionamento de Noé com Deus. Em Gênesis capítulo 18, versículos 23 ao 33, depois do capítulo 19, versículo 29, você vai perceber como Deus ele escuta o clamor de Abraão, que clama por Sodoma, uma terra devastada do ponto de vista moral e sem qualquer tipo de submissão ou obediência à direção de Deus, à palavra de Deus. Mas o que acontece naquele momento? Como resposta de Deus, Deus conversa com Abraão e Deus poupa Ló. Relacionamento, o clamor de Abraão. A Bíblia fala em Gênesis capítulo 21, versículo 16 a 19, que Agar, que era serva de Abraão, ela chora no deserto com seu filho Ismael. Ouvindo esse clamor, ouvindo a dor do coração dessa mulher, Deus percebe o choro do menino. Deus percebe no choro da mãe, ele contempla a angústia e a dor do menino. Foi a fala de Deus ou a resposta de Deus no momento da angústia, no momento do desespero. Em Gênesis 25, 21, a Bíblia fala do clamor de Isaac, orando por sua esposa, que era estéril. E o que aconteceu? Em resposta ao clamor de Isaac, Rebeca concebeu. Deus respondendo a um clamor. A Bíblia fala em Gênesis 32, 9 a 12, versículos 9 ao 12, e capítulo 33, versículo 4, que Jacó orou com medo de Esaú, seu irmão. E a Bíblia diz que por esse motivo, por essa razão, houve reconciliação. E Jacó foi livrado daquilo que seria a ira do seu irmão. Você conhece a história por ter roubado a primogenitura de Esaú. A Bíblia fala em Gênesis 39, 21 e 41, 41. José, também alguém que desfrutou de um clamor implícito pela fidelidade em meio ao sofrimento, mas alguém que foi obediente a Deus. E o que foi que Deus fez em resposta ao clamor do coração de José? Ele foi posto como o segundo homem mais poderoso do Egito, e por isso, em terra estranha, ele foi exaltado. Você vai encontrar Moisés em relação ao povo de Israel, o povo que clamou por causa da escravidão, e Deus responde ao clamor do coração de Israel e dá a esse povo um libertador, Moisés, o libertador. Êxodo capítulo 2, você vai encontrar também no capítulo 3. Você conhece a história de Ana, que desejava muito ter um filho, depois teve Samuel, que nasceu proveniente de um clamor. A oração oriunda da amargura, gerada num coração dolorido, num coração sofrido, a sua alma angustiada, mas por conta desse clamor,
Deus responde com o nascimento de Samuel. Você vai encontrar isso em 1 Samuel, capítulo 1, versículos 10 ao 20. Você vai encontrar, através da vida de Sansão, você vai encontrar uma resposta de Deus ao clamor de Sansão, quando ele pede força pela última vez, tendo se relacionado, se enveredado por um caminho que o afastou da presença de Deus. Sansão foi humilhado, mas no último ato de vida, ele pediu a Deus que tivesse a sua força restaurada. Você vai encontrar em Juízes 16, capítulo 28 ao 30, Deus deu a Sansão a força que ele pediu. Você vai encontrar em Davi, em inúmeras passagens, o quanto o coração de Davi clamava em meio às angústias e aflições. Você vai encontrar no Salmo 18, no Salmo 34, no Salmo 40. Você vai encontrar textos poéticos da parte de Davi, expressando a angústia da sua alma, a dor do seu coração. Mas em todas essas coisas, Deus estava livrando Davi dos seus inimigos. No momento em que Elias se viu cercado por profetas que adoravam um Deus estranho, o clamor do coração de Elias atraiu o fogo que desceu do céu, e essa foi a resposta de Deus ao clamor do coração de Elias. Você vai encontrar outras tantas passagens, e eu tenho outras tantas que eu elenquei, mas para a gente remir o tempo, você vai perceber o quanto Deus responde a um clamor. Fala para quem está do seu lado, diga assim: você entende a importância do que é clamar? Fala assim: você entende a importância de um clamor? Pergunta aí, pergunta. Não olha só não, pergunta para a pessoa, espera ela te responder. Você entende a importância de um clamor? A palavra clamor em hebraico, ela tem dois significados, na verdade, né? Ela leva para duas palavras muito próximas, mas elas têm nuances diferentes, profundidades diferentes. Uma delas é cará. Cará está ligada ao mesmo entendimento do falar, do se comunicar, do proclamar. Talvez seja um nível um pouco menor do que aquele que a gente muitas vezes associa o que é clamor, porque a gente entende que clamor nos leva a uma entrega muito grande, a um mergulho diante de Deus, onde a gente expõe toda a nossa fragilidade, toda a nossa fraqueza. Então cará traz exatamente esse sentido muito mais do falar, do ler, do proclamar. Mas tem uma outra palavra, que é a palavra tseká. Tseká também é clamor. Cará é clamor, tseká também é clamor. Só que tseká tem um significado de maior profundidade naquilo que a gente entende como a expressão do clamor em sua grande magnitude, em sua grande intensidade. É o clamor que a gente faz quando a nossa alma está doída, quando a gente está sofrendo, quando a gente está choroso, quando a gente está angustiado, quando a gente está passando por momentos de provação. A gente clama, e esse clamor é a expressão do: Senhor, eu não aguento mais. Senhor, eu não posso mais. E por que eu estou fazendo menção a tamanha a questão do clamor? Porque o nosso relacionamento com Deus, ele é calibrado de acordo com as nossas necessidades, isso é fato. Muitas vezes a gente está vivendo uma vida que está tudo numa boa, até o momento que a gente passa por uma aflição, algo que a gente não consegue resolver. Até onde a gente tem poder para resolver, a gente resolve numa boa. Talvez não precisasse nem de Deus. Mas no momento que a gente passa uma situação em que a gente não consegue resolver, aí a gente se dá conta de que realmente a gente precisa de Deus. Isso faz com que a gente pare para pensar no nível de relacionamento que a gente tem, para que a gente, não por comparação, mas tendo como referência cada um desses exemplos que eu trouxe agora há pouco, o quanto Deus respondeu a um clamor, a um relacionamento verdadeiro, profundo com Ele. O que significa dizer isso? Que Deus está atento às demandas do homem. O que você demandar a Deus, o que você apresentar a Deus, Ele está atento. A grande questão, então, que faz com que a gente pare para pensar é: o quanto realmente eu acredito em Deus? O quanto de fato eu acredito em Deus? Ou talvez eu só acredite em Deus no momento da minha maior aflição, onde eu não consegui, repito, resolver a situação. Onde eu não tiver domínio sobre o problema, eu vou me lembrar do tseká e vou dizer: Senhor, eu não aguento mais. Eu estou me debulhando em dor, em angústia, em lágrimas, porque eu não consigo resolver mais nada. Esse sentido do tseká você vai encontrar no Salmo 91, o famoso, conhecido Salmo 91, especialmente no versículo 15, quando a Bíblia diz: Ele me invocará e eu lhe responderei. Deus declara que Ele responde àquele que invoca Ele. Fala para quem está perto de você, diga: Deus responde
se você chamar Ele, se você invocar Ele, se você se relacionar com Ele. Talvez eu precisasse ou não precisasse, melhor dizendo, dar sequência a essa mensagem, porque tudo que a gente falou até então foram exemplos de fatos que ocorreram, respostas de Deus a pessoas diferentes em tempos diferentes. Eu acho que ninguém refutaria essa verdade e diria assim: não, mas isso não acredito, eu não confio muito nisso que está sendo dito. Não, isso é o que a Bíblia nos diz que aconteceu. Eu não precisaria talvez ir mais adiante para poder fazer você acreditar que Deus responde a um clamor. Deus responde a um clamor. Por isso eu quero compartilhar com você o texto dessa mensagem, que está em Jeremias capítulo 33, versículo 3. Foi rigorosamente esse texto que Deus me trouxe no dia 12 de dezembro esse mês, início, primeira quinzena desse mês, e que trouxe o sentido, o significado para a palavra de alinhamento para o ano de 2026. Ela está fundamentada em Jeremias capítulo 33, versículo 3. Muita gente conhece esse texto de cor. A gente pode fazer a leitura, você abrir na sua Bíblia, o texto diz: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Esse texto está dizendo: clama a mim e eu vou te responder. O que significa dizer que Deus está dizendo: eu quero te responder, mas eu só correspondo àquilo que eu sou demandado. O que Deus nos traz é: eu quero responder. Deus quer responder. E eu comecei a fazer algumas conexões. Às vezes eu fico passeando, divagando, para poder entender algumas coisas e encontrar algum sentido. Por exemplo, se você pegar um eletrodoméstico e você colocar ele, espetar na tomada, ele não vai funcionar, a menos que você faça com que o seu dispositivo lá, ele entre em operação. Se você pegar um ventilador, por exemplo, colocar somente o ventilador na tomada, não vai fazer ele funcionar. Mas a pergunta é: tem energia elétrica na tomada? Tem. Mas a energia dá algum resultado se o ventilador não for estimulado a funcionar? Não. Não adianta somente ter energia passando na tomada da sua casa, se você não estimular o seu eletrodoméstico a entrar em funcionamento, a entrar em operação. No momento que o eletrodoméstico ele entra em operação, ele começa a puxar aquilo que ele precisa, e ele puxa a tensão necessária, a corrente necessária para ele entrar em funcionamento. Em outras palavras, quando o Senhor diz: clama a mim, Ele está dizendo: eu vou usar isso como uma retórica, apenas como um exemplo para você entender. Ele é a energia elétrica que está disponível para que no momento que a gente queira entrar em operação, a gente funcionar, a gente possa ter aquilo que a gente precisa. A gente tem no Senhor tudo aquilo que vai nos trazer as respostas necessárias. Tudo que a gente precisa, nós vamos encontrar no Senhor. E o que chama atenção, ou mais ainda chama atenção nesse texto, é que o Senhor diz que pelo clamor, Ele vai anunciar coisas que a gente não conhece, sequer a gente conhece. Eu vou te anunciar coisas grandes e coisas firmes, em algumas Bíblias, coisas ocultas, coisas desconhecidas que você não sabe. Isso significa dizer que quando a gente aprofunda relacionamento, quando a gente busca Deus em clamor, nós estamos abrindo uma porta de conhecimento mais profundo, além daquilo que a gente tem vivido. E isso é de chamar extremamente a nossa atenção, porque normalmente as pessoas falam pela experiência de lidar com muita gente ao longo de tantos anos. Eu vejo o quanto muitas pessoas se contentam com um determinado nível de relacionamento com Deus, até o momento em que elas realmente têm um encontro. Isso me faz lembrar aquilo que aconteceu com o apóstolo Paulo, e ele teve o seu relacionamento com Cristo extremamente contundente, a ponto dele ficar cego, e numa condição extremamente avessa ao que se poderia pensar como sendo o melhor cenário de conversão, ele se encontra com Jesus, ele entrega o seu coração para o Senhor. Relacionamento não tem uma receita própria, mas quando a gente entende que Deus estabelece através de uma intimidade, através de uma interlocução, através de um convívio permanente,
Ele estabelece a intimidade necessária para que a gente possa desfrutar do melhor dele para nós, a gente começa a perceber o quanto nós precisamos viver isso intensamente todos os dias. Relacionamento com Deus não é só para culto da virada, irmão. Relacionamento com Deus não é somente para um momento específico, relacionamento com Deus é para todos os dias. Nós vamos entrar em 2026 daqui a mais 25 minutos. E daqui a 25 minutos, se nós não fizermos nada, tudo vai continuar a mesma coisa. E tudo que a gente precisa fazer é mudar a forma como a gente tem tratado o relacionamento com Deus. Muitas vezes posto em segundo plano. Eu repito, todos os exemplos trazidos até aqui, eles mostram que Deus respondeu a um clamor. Deus respondeu a um clamor. O que Deus espera encontrar em você é a verdade, a sinceridade, para que você possa dizer: Deus, eu não consigo fazer por mim mesmo, mas eu preciso que o Senhor haja em meu favor. Isso significa dizer que clamor é uma porta de acesso a Deus. O seu clamor te conecta com Deus. O seu clamor faz com que você se encontre com Deus. O seu clamor te aproxima de Deus. O Salmo 34:17 diz: os justos clamam, o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. O mesmo profeta Jeremias, que nós estamos tomando como base no texto de Jeremias 33:3, agora no capítulo 29, versículo 12, ele diz: então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu os ouvirei. E eu entendo que está muito claro quando diz assim, o Senhor: você vai me invocar primeiro, eu vou te ouvir, mas eu preciso ser estimulado pelo que você quer. Eu preciso ser estimulado pela sua necessidade. Eu preciso que você busque aquilo que você precisa em mim. Deus quer ser a resposta que você precisa. Deus quer ser a resposta que você tem por necessidade. Mas eu quero dizer que para você encontrar essa resposta, você vai ter que ir atrás dela. Assim como eu falei da energia elétrica, para poder fazer um ventilador funcionar, o ventilador vai ter que ir atrás da energia. E a forma do ventilador ir atrás da energia é entrando em funcionamento. É fazendo com que o seu sistema de funcionamento, a sua forma operacional, que o leve a funcionar, vá buscar a energia. E é isso que acontece quando você usa o seu eletrodoméstico, quando você usa o seu ventilador. Você está fazendo com que ele vá buscar aquilo que ele precisa. Enquanto ele não fizer isso, nada acontece. Ele é apenas um ventilador espetado na tomada, enquanto ele não se posicionar, você está me entendendo, e não for buscar energia elétrica. Se você apenas viver como alguém que ouve o Evangelho, que toma conhecimento de Deus, que apenas vive supostamente uma vida de cristianismo, mas não se posicionou de fato a buscar na fonte aquilo que você precisa, você vai ser como um ventilador desligado, apenas está plugado na tomada, mas a tomada não faz efeito nenhum. Invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Esse é um salmo que aplica a nossa dor, a nossa insuficiência, na suficiência de Deus, na grandeza de Deus, no poderio de Deus. Clamor não é um pedido, clamor não é uma petição, clamor não é um protocolo. O clamor é a expressão da verdade da sua alma. É que as pessoas se acostumam a expressar as suas dores, angústias e sofrimentos, talvez com o canal mais equivocado que ela pode encontrar. As outras pessoas que são tão débeis e tão necessitadas da graça e misericórdia de Deus quanto ela mesma. Você não vai encontrar em A, B, você vai encontrar em Deus, você vai encontrar no Senhor, e Ele quer ser aquilo que você precisa, o que significa dizer que clamor vai te levar à direção, vai te levar à paz, vai te levar à segurança. Isso é resposta de Deus para a sua vida, e toda alma tem necessidade. Isso é imperativo, toda alma tem necessidade de direção. Você vai se pegar em muitas circunstâncias, você vai dizer assim: e agora o que é que eu faço? Como eu faço? Quando eu faço? Que horas eu faço? Isso revela o quanto nós perdemos muitas vezes a direção. Por mais que você tenha domínio em alguma coisa, que você faça bem qualquer coisa, que você entenda que ter domínio, mas chega um determinado momento e você diz assim: e agora, Deus? E agora?
A alma que não tem direção é uma alma ansiosa, é uma alma inquieta. Por quê? Porque não sabe para onde vai, não sabe o que fazer. Meu Deus, o que é que eu faço? Isso está me deixando inquieto, isso está me corroendo, isso é um comichão que me deteriora por dentro. Toda alma precisa de direção, toda alma precisa desfrutar da paz que excede todo o entendimento, e a Bíblia fala dessa paz como aquela que é proveniente de Jesus Cristo. A minha paz eu vos-la dou e não a dou como o mundo a dá. Jesus quer trazer segurança, serenidade, tranquilidade para o seu coração. O profeta Isaías, no capítulo 58, versículo 9, ele fala mais uma vez de clamor, trazendo aquilo que a alma do homem precisa em resposta à sua dor. Socorro de Deus. O texto diz: então clamarás e o Senhor responderá, gritarás por socorro e ele dirá: eis-me aqui. O texto do profeta Isaías está dizendo que o Senhor está esperando que alguém diga: Senhor, eu preciso, Pai, me ajude. Ele está dizendo: eu estou aqui, eu quero responder. Eu fico imaginando Deus esperando assim: vai, eu tenho a resposta, fala, vai, clama, verdade da sua alma, derrama a sua alma, abre o seu coração, seja transparente, seja límpido, seja puro, seja total, seja pleno, mas derrama na presença de Deus, faz isso acontecer. Deus está querendo responder. E eu comecei a meditar muito nisso, pensar muito nisso, porque muitas vezes nós nos enveredamos com tantos problemas na vida, se Deus tem a resposta. Passei por algumas situações em relação a trabalho nessa semana que eu me via sufocado, e eu dizia: Deus, e agora o que é que vai acontecer? E ao mesmo tempo, o Senhor ministrando essa palavra no meu coração, o Senhor me dizia assim: fica tranquilo, vai dar certo. E eu via assim, o circo pegar fogo, mas o Senhor trazia paz para o meu coração, e dizia: fica quieto, fica tranquilo. E eu pensando: mas como é que vai ser? Mas eu tenho que fazer, mas tem um colega que tem que fazer, eu vou ter que fazer o dele, e o outro vai ter que fazer a outra parte. Fica tranquilo. E às vezes a gente está querendo resolver os problemas do mundo e esquece que o dono do mundo pode resolver os problemas que nos afligem. Ele está esperando somente um clamor, e Ele quer responder às nossas angústias, ao nosso sofrimento, às nossas mazelas. João capítulo 14, é Jesus dizendo: deixo-vos a paz. Ele está dizendo: estou querendo trazer para o seu coração a serenidade, a tranquilidade que você precisa. E às vezes a gente está querendo encontrar a receita que faça com que os problemas acabem. A gente quer estalar os dedos e quer ver as coisas acontecerem. A gente quer tomar alguma atitude, arregaçar as mangas e fazer aquilo que está até fora do nosso alcance. Mas muitas vezes também nós somos incapazes de dizer: Senhor, eu cheguei no meu limite e agora eu espero que o Senhor faça alguma coisa. A gente precisa da orientação de Deus. A gente precisa esperar que Deus responda. A gente precisa confiar que Ele tem tudo aquilo que a gente tem necessidade. Mas uma coisa a gente precisa fazer: ir atrás da fonte e buscar na fonte. A Bíblia fala no livro de Lamentações, capítulo 3, versículos 31 ao 33, porque o Senhor não rejeitará para sempre, pois, ainda que entristeça alguém, usará de compaixão, segundo a grandeza das suas misericórdias. O texto de Lamentações diz que alguém, ainda que viva um tempo de angústia, de dor e de sofrimento, ainda que seja bem doloroso, ainda que seja bem triste, ainda que seja bem pesado, tem misericórdia de Deus para te renovar. Tem misericórdia de Deus para te renovar. E quando eu falo de misericórdia de Deus para te renovar, não estou entrando no mérito de razões, não estou entrando no mérito das nossas defesas. A gente quer usar muito daquilo que a gente vive no dia a dia e a gente ouve do dia a dia, não é? O livre direito a, como é que é o jargão do meio advocatício, do meio jurídico, direito à ampla defesa e ao contraditório. A gente quer entrar diante de Deus reivindicando o direito à defesa e ao contraditório. E Deus espera que a gente entre na presença dEle com o coração contrito, quebrantado, esperando que Ele faça a justiça dEle sobre nós, sobre os homens. E deixa que Ele resolve. Em Romanos capítulo 15, versículo 13, diz a Bíblia: o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz na vossa fé. Quem vai renovar o seu coração,
quem vai fortalecer a sua vida, quem vai te impulsionar para um ano abençoado, que a gente entra em 15 minutos, mais precisamente em 14 minutos, é Deus, na medida em que você busca dele o renovo necessário, que você busca nele o sustento para cada um dos seus dias de vida. A gente muitas vezes não para pensar ou planejar como vai ser o ano vindouro. Como é que vai ser o ano de 2026? Não sei se você já listou, já elencou o que você quer fazer. Não sei se você já pontuou quais são as suas grandes metas para 2026. Mas tendo ou não feito, tendo feito, espero que tenha se lembrado. Se não fez, espero que você se lembre que a primeira meta precisa ser não se afastar da presença de Deus. Não se distanciar de Deus, tratando Ele como amuleto de virada de ano, como se você tivesse com o corpo fechado e com o seu ano guardado, porque você virou o ano na igreja. O seu ano está seguro em Deus na medida em que você o deseja de todo o seu coração. Quando o seu coração ardentemente deseja a presença dEle. É você estar diante de alguém que você quer muito estar perto. Jesus está aqui, eu quero estar. Jesus está aqui, eu quero estar. Jesus, pergunta para o irmão, Jesus está aí? Cutuca ele, Jesus está aí? Vai, cutuca aí, irmão, cutuca ele, Jesus está aí. Aí você diz assim, eu quero estar também. Eu quero estar também. A gente precisa querer a presença dEle. O Salmo 130, versículo 5 diz, aguardo o Senhor, a minha alma o aguardo, e eu espero a sua palavra. Isso é expressão de um coração que tem necessidades maiores do que aquelas que a gente julga que são as nossas maiores. Não é o pão que você come, não é a água que você bebe, não é o seu colchão confortável ou o seu travesseiro que lhe atrai, não é a sua alma, ela tem necessidade de Deus. Ela tem necessidade de Deus. Uma alma humana, ela só é suprida pela presença de Deus. A recompensa material, o bem material, a conquista material, que muitas vezes entra no nosso rol de buscas, numa virada de ano, não é o mais importante. E não significa dizer que Deus não quer que você tenha, mas Deus não quer que isso tenha você. O grande problema é quando as pessoas perdem controle daquilo que recebem de Deus como benefício, como benesse de Deus, e passam não mais a dominar sobre alguma coisa, sobre o material, mas o material passa a dominar ela. E em muitas circunstâncias a gente vai ver o quanto o material tenta nos dominar, o quanto a busca pelo dinheiro tenta nos dominar e nos afastar do que é prioritário. Afinal de contas, do que vale o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Do que vale alguém ter uma conta recheada com muito dinheiro e no final das contas aquela alma ir para o inferno? Porque teve a oportunidade de se alimentar, de se fortalecer, de se encher da presença de Deus, mas se alimentou do alimento errado, buscou aquilo que não deveria ter buscado. O que Deus espera de você em 2026 é um relacionamento permanente. Permanente. E se nós estamos falando de um recorte de tempo que vai de 1º de janeiro de 2026 até 31 de dezembro de 2026, nós vamos ter 365 dias para escolher. Eu quero viver 365 dias extraordinários em Deus. Eu quero viver 360... Não quero 364, eu quero 365. Eu não quero só 360, eu quero 365. Quantos dias você quer viver extraordinariamente em 2026? Um só é suficiente? Um mês te basta? 6 meses, tá bom para você? Responde para mim, vai. 6 meses, pode ser? 6 meses lindos, extraordinários, mas outros 6 só misericórdia. Sabe por que muitas vezes as pessoas não falam? Às vezes falta acreditar que Deus está esperando que você diga: Senhor, eu quero 365 dias abundantes na minha vida. Senhor, eu quero 365 dias plenos da Tua presença na minha vida.
enquanto você não abrir a boca para clamar, Deus não vai responder. Você está entendendo a mensagem? Você está entendendo a mensagem? Enquanto você não estimular Deus a dar aquilo que o seu coração ou sua alma tem por necessidade, as coisas não vão acontecer. E o que ocorre muitas vezes? O ano foi igual ao ano que passou, nada mudou. Mas nada muda quando a gente não muda também. Nada muda quando a gente não muda também. Chegai-vos a Deus, Ele se chegará a vós, Tiago 4:8. Deus está querendo um relacionamento. E 2026 vai ser a chance de você vir a esse jogo, de você mudar essa história, se relacionando com Deus, se aproveitando daquilo que a gente está falando hoje para dizer: Senhor, a partir de hoje as coisas mudam, porque eu vou usar muito esse tal de te secar. Muito esse te secar. Não é secar Deus, te secar, não vou te secar não. Mas se depender da gente buscar tanto, a gente até seca Ele, irmão, de tanto que a gente busca. De tanto que a gente busca. Mas o te secar eu vou me derramar na presença, eu vou chorar, eu vou gemer, eu vou gritar, eu vou espernear. Mas eu não vou deixar de buscar. Eu não vou deixar de buscar. João 15:7 disse Jesus: se permanecerdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. O que Jesus estava ensinando? Jesus estava falando de clamor. Clama a mim, responder-te-ei. Abre a sua boca e declara. Expressa a sua dependência. Sinaliza para Deus o quanto você confia que Ele tem o que você tem de necessidade. Mas a gente não pode ver as coisas acontecerem se a gente apenas diz: verdade, faz sentido, Ele tem razão. E a minha boca permanece fechada e o meu coração travado. O céu se fecha como se fosse bronze. A gente procura lugar para pisar e não acha. E a gente continua tocando a vida como se nada mudasse. Até o momento que as pessoas perdem a crença, a credibilidade na existência de Deus. Provérbios 3, 5 e 6 diz: confia no Senhor de todo o teu coração. O texto diz: Ele vai endireitar as tuas veredas. Se de repente você pensa: mas eu não sei nem orar direito, eu nem tenho uma rotina de busca, não tem problema, Ele vai endireitar as veredas. Ele só quer que você dê o primeiro passo. Ele quer que você seja o ventilador buscando energia elétrica. Ele quer que você faça alguma coisa tem que ser feita. E não espere que Deus faça por você. Não espere que Deus faça por você. O texto de Jeremias 33:3 é uma promessa de Deus responder a um clamor, retornar a um clamor. E na medida em que você o busca, você o encontra. Assim nós vivemos a vida abundante de plenitude que a gente espera quando a gente aprofunda o relacionamento e a gente aplica a nossa fé, confiando que Deus está no controle de todas as coisas, até o momento que a gente dê a Ele, de fato, esse controle. No dia 12 de dezembro desse ano, o Senhor me trouxe a mensagem, a palavra de alinhamento, que veio como aquilo que a gente precisava para virar o ano de 2026. E na medida que o Senhor trouxe rigorosamente a palavra de alinhamento, Ele trouxe esse versículo. O versículo foi Jeremias 33:3. E o que Deus me falou para o ano de 2026, para a comunidade profética Árvore da Vida, é que 2026 é o ano da resposta de Deus. É o ano da resposta de Deus. Eu não sei o quanto você espera por algo de Deus, o quanto você espera que Ele te responda. Há uma dúvida, há um questionamento, há uma inquietação, mas vai ser o ano da resposta de Deus, se você entender a importância e o poder do que é um clamor. Não espere que Deus te responda, porque a gente está dizendo que é o ano da resposta de Deus, e você vai sentar na sua cama e vai dizer: Senhor, põe no meu colo agora, e me responde, entrega na minha mão. Clama a mim. O Senhor me trouxe o dia, rigorosamente, naquele dia, rigorosamente, o Senhor trouxe a palavra e Ele trouxe o versículo. O ano da resposta de Deus, e Ele trouxe Jeremias 33:3. Clama a mim
e responder-te-ei.